Nosso episódio 18 hoje, nossa pregação de número 18 em Romanos. O nome da pregação é O Problema dos Relacionamentos. E o problema de hoje é orgulho. Tenho dado esse nome porque Paulo aqui no versículo 18 em diante, ele está falando dos pecados, ele está dando exemplos dos pecados humanos. E quase todos eles aqui têm a ver com, em primeiro lugar, obviamente, sempre o nosso pecado é contra Deus. Em segundo, em relação ao nosso próximo. E hoje, quando você ouve várias pessoas falando sobre casamento, sobre criação de filhos, relacionamentos no trabalho ou em qualquer lugar, eles nunca abordam a questão do pecado. Nunca. Eles nem acreditam que isso exista. Claro, se não existe Deus, não existe certo e errado, não existe mesmo pecado. Agora, a Bíblia, o que ela declara é que o seu problema no casamento, no trabalho, em qualquer lugar, tem a ver com o pecado. Sempre. Sempre tem a ver com o pecado. De maneira que sermos livres apenas por Cristo Jesus, haja visto que não há outra maneira de sermos livres, sermos livres por Cristo Jesus, caminharmos em santidade com Cristo Jesus, é a única maneira. Não há 5 regras de como ser bem-sucedido no trabalho, em casa. Não existe isso. O que existe é um relacionamento com Deus por meio da Santa Escritura, através do Espírito Santo de Deus. Não há outro método, não há outras maneiras. Há apenas isso. Conhecer o Senhor, conhecer a palavra de Deus, viver com fé e vida piedosa todos os dias. E sendo quebrantado e moldado por Deus a cada dia. Não há atalhos. Não há atalhos. Essa é a maneira. Lidar com os nossos pecados diariamente. De maneira metódica, até como os metodistas escreviam seus pecados no final do dia e lutavam contra eles constantemente. Então vamos lá. Verso 28. Por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus. E agora, a porção que cabe a mim hoje aqui pregar para vocês. Insolentes, orgulhosos, arrogantes. Vou falar desse grupo que não por acaso está unido aqui. Insolentes, arrogantes e presunçosos. Todos eles paridos pela mesma mãe. Ou pai. Orgulho. Orgulho. Primeiro, insolente. O insolente, um sinônimo aí, atrevido. O significado maior de insolente, desrespeitoso. Desrespeitoso. É aquele desrespeito ao pai, aos mais velhos. É o garoto que começou agora e já se acha no direito de confrontar aqueles que vieram antes dele, que já tem uma longa jornada, que já engoliram, já comeram muita poeira, muita. Mas ele acha que chegou agora, ele acha que é ousadia isso, e partir para o confronto. A nossa geração chama o desrespeito aos mais velhos, aos seus líderes, aos seus pais, chama o desrespeito de ousadia, coragem, irreverência. Irreverência. Paulo diz que ele foi insolente. Em 1 Timóteo 1,13 ele diz assim: blasfemo, perseguidor e insolente. É engraçado que ele associa tudo isso aqui, né? Blasfemo, aquele que blasfemava. O insolente que blasfema. Perseguia os crentes. Quem perseguia? Por que perseguia? Porque ele não tinha respeito algum pela fé cristã. Ele desprezava a fé cristã. Perseguindo a fé cristã, ele julgava que estava fazendo o que era correto, que era justo. Os insolentes também costumam achar que estão sendo justos, quando desrespeitam, quando confrontam. Não é que Paulo apenas associa a insolência, não é só Paulo que associa a insolência à arrogância, não. Veja aqui, 2 Pedro, atrevidos, arrogantes. Atrevidos,
arrogantes. Não temem difamar autoridades superiores. Ora, eu posso dar tantos exemplos disso, mas e tantos e tantos e tantos. Mas o filho com o pai está ali e diante das suas limitações, ele explica, ele fala algo. E o garoto, ainda que o pai esteja errado, o pai pode estar errado, mas o garoto é um tolo, ele não sabe nada. Ele nem tem o direito de achar que o pai está errado. É simplesmente ridículo isso. É simplesmente ridículo, ele não viveu, não sabe nada. Então, na melhor das hipóteses, ele deveria ficar quietinho, ouvir, se achar que é um conselho definitivamente absurdo, mesmo assim não ser insolente. Mesmo assim, você pode não ser insolente. Você pode ficar quietinho, ir para casa, se manter em silêncio, de preferência fazer escondido do seu pai, ainda que seja certo, de todas as maneiras possíveis para tentar preservar seus pais, a honra de seus pais. Mas não é assim definitivamente que as pessoas enxergam o mundo hoje. Não é. E com certeza, quando a Bíblia fala honra o seu pai e a sua mãe, é claro que isso implica fé. Fé de acreditar que muitas vezes, para não ser insolente, pode até levar a alguns tipos de prejuízos. E ainda assim crer que Deus há de abençoá-lo. Mas é claro, uma geração incrédula como a nossa não crê nessas coisas. Não crê no Deus que honra essas pessoas que se humilham. Como eu preguei para vocês aqui recentemente, lembra? Lá de Moisés? Que Moisés se inclinou diante de seu sogro, que veio antes dele, que era mais velho do que ele. Você não percebe isso hoje, essa inclinação dos mais novos em relação aos mais velhos. Nós realmente acreditamos que a insubmissão, o desrespeito, a insolência é um direito adquirido, é uma estupidez. E aqui o texto declara ainda que esses são os mesmos que não temem difamar autoridades superiores. Não temem mesmo. Não temem. Pastores ou qualquer outros. Insolentes. Insolentes. Segundo, o orgulho. Como a gente poderia definir o orgulho? Ora, primeiro que a gente poderia pregar aqui por horas. Lucas 18, 2 homens sobem para orar. E o texto bíblico diz que o fariseu também subia. Mas olha como que a Bíblia descreve o fariseu. Por se considerarem justos, desprezavam os outros. Eles se consideravam alguma coisa. E por se considerar alguma coisa, ele desprezava os outros. Isso aqui é uma definição do que é a arrogância. Uma percepção errada sobre si mesmo que o leva a um trato errado, incorreto com os outros. O orgulho é sempre essa sensação de superioridade por considerarmos que temos alguma coisa, como o caso do fariseu. Ele considerava que ele tinha justiça, ele considerava que ele era bom, ele considerava que ele era de uma linhagem de sangue azul celestial. Somos os judeus. Somos os judeus. Ora, por quê? Por que as pessoas não frequentam as igrejas? Sim, há igrejas ruins, com certeza há, muitas. Mas também há boas igrejas. Mas é que não há boas igrejas para os homens de hoje. Porque eles se consideram acima de nós. Eles não são. Eles não querem estar aqui. Nós não somos dignos deles. Eu não sou. Vocês também não. Não. Eles se consideram justos. Justos demais para estar entre nós, pobres pecadores. São bons demais para ouvir seus pais e os mais velhos. Consideram que possuem alguma coisa e por se considerarem bons demais, não podem aceitar repreensão. São bons demais para serviços mais simples. E são deprimidos demais, justamente porque se acham bons demais. Nós temos toda uma geração deprimida. Por quê? Por quê? Primeiro porque tem muito a ver, eu acho que, com essa proposta de que você confie em si mesmo, faça tudo que você
dê o seu melhor e você vai chegar onde você quiser. Isso é uma estupidez que não tem tamanho. Porque quando você fala isso, olha, eu posso fazer qualquer coisa desde que eu me dedique. Você está dizendo o seguinte, a minha vontade, se eu tiver uma vontade firme, ela é soberana sobre todas as circunstâncias. Se eu resolver que eu vou fazer alguma coisa, ninguém me para. Isso é simplesmente imbecil. Aí vem um vírus. Pô, você não falou que você ia chegar lá desde que você quisesse? Pô, eu queria, mas o vírus não quis, cara. Pô, eu queria ir, mas aí o governo veio aqui e acabou com a minha empresa. Eu queria, mas... Então, esse é um motivo que explica essa geração frustrada, porque ela acha que ela é uma espécie de Deus. Eu posso qualquer coisa. Ela não sabe que ela não cria ondas, que ela apenas surfa as ondas que Deus envia. Que cabe a nós apenas dar o máximo diante das oportunidades que Deus nos dá. Somos limitados. Isso explica o que é arrogância. Isso é arrogância, achar que eu sou alguma coisa, que eu tenho uma vontade soberana. Isso é ridículo, totalmente ridículo. E aí, com base nisso também, eles acham que são o máximo, eles ouviram que desde que se dediquem eles podem fazer qualquer coisa, e aí é óbvio que isso não funciona, funciona para dois, e aí esses dois vão lá vender livro, e fala para você o seguinte, meu amigo, você pode chegar onde você quiser, compre o meu livro, que aí eu vou chegar onde eu quiser. Pague pela minha palestra. Você vai ver. Funciona assim. Compre o meu livro para você ver se não vai ter gente se dando bem. Eu vou me dar, você vai ver. Eu vou me dar muito bem. E aí eles ouvem isso. Estão deprimidos. Por que estão deprimidos? Porque há toda uma geração se sentindo deprimida. Porque há toda uma geração de gente que se considera maior do que é. É a mocinha que não pode casar com o Zé Ruelinha lá, que é mais feinho, porque ela se acha uma deusa. Lembra daquela música? Não, podia... Baixa o padrão, mocinha. Vê que você... Olha, vai, baixa o padrãozinho. Baixa o padrão. Pareceu casa, filha. Você sabe? Mas não pode. Porque a mãe falou que ela é uma princesa. Espetacular, a mais linda e divina de todas. Uma geração frustrada, que considera a si mesma maior do que é. Aí tá lá o cara frustrado. Por quê? Porque, cara, eu dei tanto duro, sabe? E o que eu sou hoje? Sou nada. Ou seja, por que ele está frustrado? Porque ele acha que ele é maior do que ele é. É isso. É isso. Arrogância. Arrogância. Orgulho, em essência, é rebeldia contra o nosso Criador. Tudo começa aí. Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser como Deus. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Paulo, em Romanos 12:3, disse, não pensem de si mesmos, mais do que convém. Fracos fisicamente. Sócrates fala acertadamente, eu só sei que eu não sei nada. Ah, mas é claro, o pai da filosofia, ele falou, eu sou um gado. Mas é o Ricardinho, que leu meio livro, que diz, ninguém me engana porque eu sei tudo, rapaz. Tá pensando o quê? Tem faculdade, moleque. Então vai, escreve um texto aqui pra mim, vai. Vai, eu até aceito 20 erros, vai, de português, aí, vai. Vamos, coloca aqui, vai. Vai, o que você sabe fazer da vida? Vai, formado, vai, vamos lá. Sabe nada. Mas é o Ricardinho, que tá todo frustrado, porque se vê como Deus, porque ele é o máximo. Fracos, fisicamente, intelectualmente. Não é só o Ricardinho, não. Eu, você, todos aqui. Intelectualmente. Fraco em nossas vontades, desejos. Fracos diante do mundo que nos cerca. Sujeitos a um vírus. Sujeitos a governantes completamente retardados. Você sabe que agora aí, na nossa cidade, aqui na região, é até às 8 no bar? Em restaurante? Sabia? Até às 8 o vírus não pega, não. E em Ubatuba? Escuta essa. Olha o decreto lá de Ubatuba. Meu amigo lá me mandou. Escuta essa aí. Tá sentado, né? Pra você não cair aí. Pode ficar na praia, tá? Aí os quiosques, eles vão funcionar, mas só no sistema de delivery. Você pode ficar ali na praia, e aí,
não muda nada, porque na realidade o cara tem que trazer, né? Você já foi na praia, você sabe como que é, né? Você pega, senta lá na cadeira e o cara traz mesmo para você. A única... É um negócio tão idiota. Aí também não pode, o quiosque não pode alugar cadeira. Não pode. Aí você pode trazer a sua de casa. A do quiosque contamina, a sua não. Não, e tem mais uma aqui também. Tem mais uma. Falando porque, se Deus quiser, vamos lá semana que vem. E aí, perguntei pro meu amigo lá como é que tava o negócio de lancha, né? Aí, você não tem um amigo aí não? Um 0800 para levar nós? Falou, ó, seguinte, não tá podendo. Falei, é mesmo? Como assim? Pode ficar na... Mas a praia tá aberta? Tá. Pode ficar na praia? Pode. Pode. Só não pode entrar 6 pessoas na lancha. Não, no mar contamina. E aí? E aí você tá aí dizendo, eu sou livre. Esses jumentos estão nos liderando, gente. Esse bando de gente ridícula. E você, eu sou o máximo, eu faço, eu aconteço. Olha quem está no... Gente, meu Deus do céu, quem está dirigindo a gente? Meu Deus. E você levanta e fala, eu sou o cara. Tenha santa paciência. Como que a gente se livra do orgulho? Primeiro você já tem que assumir que você é orgulhoso. E você sabe que isso você não tem como negar, não é? Porque se eu falo para você assim, você é orgulhoso, você diz, não sou. Acabou de provar que é, né? Não é? E se você diz, sou, então é também, tá certo. Pronto. Você sabe, quando alguém te acusa de ser orgulhoso, você perdeu. Você vai sempre perder. Não tem como sair dessa. Não tem como. Mas começa assim. A gente tem que lembrar de fazer que nem o pessoal do Alcoólico Anônimo lá, de falar, é isso mesmo. Mais um dia sem beber. Não existe libertação. Não, completa não. O mesmo se dá em relação a todos os nossos pecados, principalmente o orgulho. Não tem esse papinho, meu querido, de falar, não, agora eu estou humilde. Acabou de pecar de novo. Acabou de cair. Só seremos libertos completamente do pecado na glória. Então já começa assim. Sou orgulhoso, sim, Deus tem misericórdia. Não ore como o fariseu que dizia, Senhor, o Senhor não sabe o quanto eu me orgulho de minha humildade. Não faça isso. Não faça isso. Como a gente se livra disso? Milagre. Não tem regrinha. Milagre é o Espírito Santo vindo sobre nós mesmo. Todo dia. Nos quebrantando. Por meio de sua palavra e dos sofrimentos diários. A palavra é fundamental. O genuíno evangelho é fundamental. Não há esperança para este mundo orgulhoso, a não ser o evangelho. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias? Não é isso que o evangelho anuncia? Que você é pecador, que você não é digno de nada? Que tudo que você tem é graça de Deus? É só isso que o evangelho... É o evangelho que diz isso, só ele que diz isso. Quando você vai lá num doutor, ele fala isso para você? Que você não é digno de nada? Onde já se viu isso? Nós olhamos para os nossos filhos e falamos para eles, vocês são pecadores, vocês precisam do evangelho. Os puritanos diziam isso para seus filhos. Vocês precisam da graça de Deus. Os homens de hoje dizem isso para seus filhos, dizem isso para si mesmos. Só o evangelho anuncia que nós somos podres, não somos dignos de coisa alguma. É o evangelho sendo ouvido constantemente. Só ele pode aniquilar o nosso orgulho, dia a dia. Que tens tu que não tenhas recebido? Você notou? Ele não disse, que tens tu que não tenha conquistado? Não, recebido. Tudo é graça. Terceiro e último princípio, presunçosos. O prefixo pré, aqui, denota a ideia de algo anterior. Predestinação. Selou o destino antes. Pré-jogo. É um jogo que tem antes do jogo oficial. Pré-natal. Que você faz antes do nascimento. Então, presunçoso é o quê? A sua arrogância o leva a fazer previsões sobre o amanhã. A sua arrogância o leva a projetar que amanhã vai ser assim, assim, assado. Eu lembro de estar em reuniões de pastores, que às vezes pareciam mais reuniões de líderes e de empresários lá do mundo, sabe? Bem pagão mesmo. Onde eles falavam, qual é o seu alvo para daqui a 5, 10 e 15 anos? Vamos fazer aqui um projeto. Olha,
Eu falava, rapaz, ainda mais naquela época eu estava vendendo almoço para pagar a janta. Eu falei, meu amigo, 5 anos, eu estou só com o alvo de sobreviver amanhã. Não, eu não estou dizendo que ser humilde é não planejar, de maneira alguma. Como que a gente planta sem planejar? Como a gente monta um negócio sem planejar? Não é isso que eu estou dizendo de maneira alguma. A Bíblia diz em Provérbios que a formiga, ela junta no verão e ela é prudente. Então, se você junta, é para o amanhã, é para se precaver. Você está planejando alguma coisa. A gente não consome tudo, a gente planeja. Mas a gente se lembra e a gente planeja de uma maneira diferente que os ímpios fazem. A gente sabe o seguinte, o homem pode fazer planos? Deve. Mas é o Senhor quem dirige os passos do homem. De maneira que a gente tem que fazer certas projeções. Mas a nossa projeção não é como a do arrogante ímpio, que diz assim, daqui a 5 anos eu estarei aqui, daqui a 10 farei isso. A gente projeta e fala, Senhor, se eu quero fazer tal curso quando eu tiver tantos anos, preciso guardar tanto dinheiro agora, por mês. Mas ele faz isso de maneira humilde, sabendo, faz a tua vontade. Se diante de toda a dedicação possível, de toda a prudência possível dele, não porque ele se perdeu, não, sendo prudente, sendo dedicado, algumas coisas aconteceram, ele apenas ergue as mãos para o alto e diz, bendito seja o Senhor, Ele dá, Ele tira, Ele faz, Ele me conduz, eu sou como o vento, Ele me guia. E se não deu aqui, eu me submeto e vou para lá. E rapidamente, Ele resolve a sua vida. Mas não é assim que os presunçosos fazem. Não é. Eles realmente acreditam tanto em si, que eles acreditam ter o controle do amanhã. Eles não têm nem o controle do hoje, mas eles acreditam ter o controle do amanhã. Eles realmente não fazem como Abraão. Eles não têm aquele espírito humilde de Abraão, que saiu sem saber para onde ia, e foi indo e abria a porta, ele entrava. As coisas aconteciam, ele se aproveitava. É assim que a gente faz. A gente planeja e não é pecado algum planejar. Provérbios está aí para nos ensinar isso. A imprudência que é pecado. Mas a gente planeja. Como Tiago nos ensinou a planejar. Lembra? Tiago diz assim, eu estou vendo vocês falando aí que amanhã vocês vão fazer negócio, que vocês vão fazer isso, aquilo e aquilo outro, não é? Vocês deveriam falar assim, se Deus quiser a gente vai. Porque vocês são como a nuvem impelida pelo vento. Vocês não são nada. A nuvem está aqui. Faz o teste, olha lá de manhãzinha na sua casa, se tiver um pouquinho de nuvem. E aí você vai notar, depois de algum tempo, pode existir nuvem, não as mesmas, porque elas já foram levadas pelo vento. Ele está dizendo, assim são vocês. Quem são vocês para determinar o que vão fazer? Eu chego e eu aconteço, eu arrebento. Quem são vocês? Digam assim, planejem assim. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Ele não quiser, sem problema. Eu vou dar o meu máximo. E de alguma maneira Ele vai me conduzir para outro caminho. Arrogância é a mãe de todas essas pragas aqui. Presunção, a insolência e de grande parte de nossas frustrações. Por nos considerarmos maior do que somos, nós estamos sempre achando que temos tão pouco. Achando que sempre somos indignos da vida que temos. Não, nós deveríamos muito mais. Eu também acredito que nós somos indignos. A arrogância é uma desgraça. Nós não somos nada. Quero encerrar assim. Quero encerrar dizendo que é engraçado como que você, quanto mais você vai ouvindo a pregação, vai conhecendo a palavra de Deus, quanto mais você vai vendo quem você é através da Escritura, você percebe quão arrogante a gente é. Quão maligno a gente é. Você olha para trás e fala, meu Deus, quantas vezes eu fui tão petulante? Quantas vezes eu fui tão maligno? Quanto eu preciso da graça de Deus todos os dias, para me guiar. Eu olho para o meu casamento, eu olho para tantas circunstâncias da minha vida,
E quanto eu vejo que o meu pecado, a arrogância e tantas outras coisas, esses sempre foram os meus problemas. Eu mesmo, o meu pecado. E o quanto que só Deus, o Evangelho e a pregação da palavra podem nos transformar. E essa é a minha oração. Que você possa ouvir a pregação do Evangelho e ser transformado a cada dia. Vamos ficar de pé?